Seja bem-vindo ao canal do YouTube do Criadores de Imagem. Vou iniciar o trabalho de hoje respondendo uma pergunta que eu adorei. Será mesmo que eu preciso usar textura em todos os cortes? Essa pergunta sempre acontece, muito em sala de aula também, e eu vou dizer para você o seguinte: textura precisa ter uma intenção clara. Muitos profissionais se sentem obrigados a estar o tempo todo texturizando, e eu vou falar para você por experiência que o cabelo se torna muito mais instável e ele passa a durar muito menos. Então tenha muito cuidado, muito critério. Para hoje eu tenho uma demonstração especial para você. A gente vai fazer um French Bob, que nada mais é do que um bob quadrado, mas com muito mais convite à textura, que aí eu vou te mostrar detalhes de como fazer isso de maneira segura. Vem comigo! E eu vou optar por começar esse cabelo de cima para baixo. E existe um porquê. Sempre que a gente fala em Chanel, o principal argumento é o perímetro. O perímetro precisa estar perfeito. Por isso, eu sempre vou fazer os meus perímetros na fase seca. Então aqui, como você vai observar, eu vou definir mais ou menos o comprimento que eu quero esse cabelo. E vou trabalhar sempre com seções o mais limpa que eu puder. Sempre a posição do corpo, a capacidade de visualização do que deve ser feito deve ser mantido em alta. Então aqui, em cada seção que eu pego, você vê claramente a minha mecha guia. Esse é o ponto, realmente, o ponto de virada. Quando você trouxer isso para a tua cadeira, né, essa necessidade de a cada corte você ter uma clareza total do que está sendo feito, você vai ver como o teu dia passa a ser mais leve, mais rápido e de melhores resultados. Vamos fazer a mesma coisa do lado esquerdo. E você pode perceber também, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, é que eu não refaço. Então eu procuro estar muito presente, né? Procuro ter muita clareza do que está sendo feito para evitar que eu tenha que voltar e refazer. Então, por exemplo, essa é a minha primeira sessão, né? Do lado esquerdo. Olha só, eu vou fazer as conferências, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para eu prosseguir com segurança. No momento que eu percebo que eu tenho essa condição, eu não fico olhando para trás. Olha só, a cada sessão, uma visualização muito clara do que precisa ser feito e assim eu sigo com confiança. Essa parte da nuca, você pode estar se perguntando por que eu estou deixando assim? Você só está se perguntando isso se você não me seguir antes, que é um erro grave. Então, vou deixar passar. É o seguinte, isso aqui, ó, a gente chama de véu. Eu sempre vou procurar fazer o meu véu na fase seca. Por quê? Esse é o argumento principal do corte. É a parte mais importante do corte. Então, não faz sentido, num cabelo que eu não conheço bem, tentar fazer o perímetro perfeito na fase molhada, tá? Então, esquece esse cara que não existe e a gente vai seguir com a mesma ideia, absolutamente simples. É um trabalho feito praticamente todo ele em linha, então corte de precisão muito simples. Agora a gente vai fazer essa região da coroa usando o mesmo princípio, tá? Linhas muito definidas, guias bem visíveis. Aqui esse cabelo ele tem uma tendência a ganhar um pouco de volume nos contornos, então ao invés de usar linha, nós vamos trabalhar aqui usando camadas. Que já é um dos argumentos interessantes do French Bob, né? Que ele convida a um acabamento mais leve de pontas. Inclusive, você vai me ver fazer uma coisa muito rara aqui no canal, que é o uso de textura. A gente vai texturizar esse cabelo um pouquinho de um jeito responsável. Vou chamar a atenção para você de uns pontos bem importantes. O fato da minha linha de corte copiar a curvatura do crânio sempre vai me oferecer um controle de volume muito legal. Eu sei que esse cabelo não vai ficar gorducho na região do perímetro, né, do comprimento final. Então sigo da mesma forma. Sempre guias absolutamente claros, não há adivinhação, tá? Eu preciso enxergar o que foi feito do lado oposto para que eu me comprometa e siga de maneira consistente. Você pode observar, tá vendo? Guias sempre bem visíveis. Tudo isso culmina na ideia de que eu não precise refazer. Você pode ver, cortei o lado direito, está cortado, e agora sim eu vou mergulhar no esquerdo
sempre com atenção para evitar o retrabalho. O retrabalho sempre vai roubar muita energia e muito tempo. Duas coisas que você como profissional não pode dispor tanto assim, né? A gente tem uma energia limitada e o tempo cada vez mais limitado. Então, você quer ser produtivo, tem que trabalhar na certeza, não dá para estar adivinhando. E nem depender excessivamente da tua possibilidade artística, né? Quando a gente está assim, não lançando mão só da técnica, mas a gente está sempre improvisando e dando um jeito e colocando o nosso pozinho mágico que rouba muita energia. Então você vai chegar ao final do dia exausto e aí não é justo com a sua família, com os outros personagens com que você se comprometeu, né? Então tá aqui, ó, você já começa a enxergar o meu bob. Ele não é 100% reto, tá vendo? Ele já tem uma levezinha nas pontas e a gente vai ampliar isso. E agora eu vou fazer uma conferência em cross-check para poder sair dessa parte de trás sem ficar achando que tem alguma coisa errada, que tem algum detalhe que eu não estou gostando. Então, né, se tiver qualquer variaçãozinha que eu desgoste, eu vou aproveitar esse momento para aperfeiçoar. Na parte da frente, para surpresa de 0 pessoas, a gente vai seguir a mesma ideia. Então repara só, esse é um ponto que eu quero muito que você preste atenção. Às vezes, para que o corte seja mais performático, eu assisto aulas, também acompanho alguns profissionais, e uma crítica que eu faço é que parece que tem 1 milhão de passos, como se fosse algo muito especial, que só esse profissional sabe. Quando a gente se dedica a compartilhar, é fundamental que a gente crie um sistema, né? Algo que possa ser replicável e outra que deixe o profissional que está absorvendo aquele conhecimento seguro na aplicação. Então você pode ver, a abordagem é sempre muito simples aqui. Tá vendo? Eu fiz essa conexão entre a parte de trás e a frontal, já fiz essa primeira conexão e vou seguir a partir daí. Você pode reparar sempre os guias bem visíveis. Eu já tenho uma linha de perímetro. Vamos fazer a mesma coisa lá do posto. Vai sim usar um pouquinho de camadas regulares também. E depois, com o cabelo seco, eu vou poder tomar a decisão se o perímetro realmente está como eu quero, se eu gostaria de encurtar ele um pouquinho mais. Então é sempre bacana quando a gente pensa em Chanel, a gente pensar em manter uma margem de segurança para você realmente alcançar o resultado dos sonhos, né? Essa é a parte que eu vou manter seca e essa é a parte que eu quero ele com um pouco mais de camadas. Então, como você pode perceber, eu vou copiar a formação do crânio, o perímetro, né? Meu comprimento já foi definido, eu não tiro mais nada e tanto é por isso que eu estou soltando esse cabelo, né? Eu corto dali para cima, então nessa região aí dos temporais. E agora, como você pode perceber, ele já apresenta umas camadas. Tá vendo? Ele não está reto até embaixo. Vamos fazer a mesma coisa do lado oposto. Eu já mostro para você. E eu vou fazer essa ligação copiando a forma craniana. O crânio faz essa curva, aqui eu também vou fazer. Já chegou o momento que eu queria, na minha opinião, o momento mais importante do corte é quando eu vou realmente me comprometer com o comprimento e com a textura. Lembra do seguinte, textura nunca na fase molhada, nunca, tá? Então agora eu vou pré-secar ele do jeito mais simples possível, utilizando uma raquete. Até aqui a construção do corte foi muito tranquilo, muito estruturado, e aí a partir daí você segue comigo a finalização dessa ideia. São bem confortável, podendo enxergar, tá vendo os movimentos naturais que o cabelo faz, sem tentar ficar me batendo na fase úmida para chegar no perímetro dos sonhos. Então você vai ver muito isso aqui no canal e no meu dia a dia eu trabalho dessa forma, tá? Uma forma de ir com muita objetividade. Então qualquer torção, especialmente de cabeça,
para de você já ir direto para um resultado que você considere muito bom. Então, né, você vai ver essa preocupação de eu estou usando o pente como referência e estou trabalhando com a tesoura que mexe o mínimo necessário, tá? Quanto menos a tesoura oscilar, melhor os resultados vão se revelar. Olha, aqui sim o meu bob já começa a aparecer. Depois nossa preocupação vai ser criar irregularidade, deixar ele levinho, assinar ele de uma forma que fique muito legal para ali no dia a dia. E aí eu me faço valer do conforto agora do cabelo seco, que sem dúvida me ajuda a tomar muito melhores decisões, a enxergar com mais clareza aonde eu preciso intervir, né? Ó, nessa fase você já vê o bob, eu já tenho o perímetro aí 90%, mas ainda muito cheio na parte de baixo. Cabelo bem fino, muito gostoso, mas bastante quantidade. Aqui sim entra a textura e a gente vai resolver essa sensação dele estar cheio demais da seguinte forma. Aqui eu vou usar uma técnica que é chamada de deep cutting. A ideia é diminuir a densidade das pontas, tá? Então, olha só, eu não vou alterar a desconexão, eu quero a desconexão, mas eu vou diminuir a quantidade de fios nas pontas. Por incrível que pareça, funciona muito bem. Então, eu vou tirar primeiro da parte mais curta e da mais longa. Ó, sempre tirando a mesma quantidade de fios e com cuidado de não passar duas vezes na mesma seção. Olha só o que acontece com esse lado direito, como ele perde aquele excesso de volume aqui na base. Vamos fazer a mesma coisa do lado esquerdo e com o mesmo respeito, com o mesmo cuidado, o mesmo critério. Sempre com a preocupação de não passar duas vezes na mesma seção, tá? Sob pena de eu ficar com o cabelo mais leve, vizinho de um mais pesado, e implica num crescimento de má qualidade. O cabelo cresce feio, cresce assimétrico. E dessa forma, eu vou construindo o meu bob e vou determinando aonde eu quero que o volume se posicione. Agora chegou a minha hora de olhar esse cabelo com calma, de buscar o perímetro perfeito. Na sequência, você já vai ver ele prontinho.